Olá, meus irmãos, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos nós, que Deus nos guarde e nos fortaleça nesse dia tão maravilhoso que Ele preparou com todo carinho para nós. Por aqui, o pastor Clodoaldo, como todos os dias às 6 horas da manhã, pelas redes sociais, fazendo com você uma devocional, um momento de oração, um momento de aprendizado da palavra do Senhor, meditando e refletindo na Bíblia capítulo por capítulo. Vamos lá? A nossa devocional de hoje? O tema será, olha, forte o tema, hein? Cuspindo no rosto de Deus. Isso mesmo que você ouviu. O texto que nós vamos ler está registrado em Números, capítulo 12, verso 1. Diz assim: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Vamos lá. Nós podemos tirar muitas lições do capítulo 12 do livro de Números, onde há o episódio que os irmãos de Moisés começaram a criticá-lo simplesmente por ter se casado com uma mulher que não era do seu povo. Eu fico pensando, será que Deus não sabia disso quando chamou e designou Moisés? Claro que Deus sabia. Então por que alguém haveria de criticá-lo? Eu acho que Moisés não teria que provar mais nada para ninguém, né? Esse é o grande problema, irmãos, que nós temos hoje. É muito fácil a gente criticar, a gente ter ciúmes, a gente ter inveja e não nos damos conta de o quanto nós fazemos isso e o quanto isso é perigoso. Ainda mais com aqueles que foram escolhidos pelo Senhor. Mesmo que esses escolhidos venham ter algum erro, o próprio Deus se encarregará de corrigi-lo, não é verdade? Nós devemos ter essa fé e essa confiança em Deus, porque Deus não dorme, Ele não está desatento com o que acontece aqui na terra. Às vezes a gente pensa isso, a gente critica as pessoas e às vezes chegamos até a falar, né? Será que Deus não está vendo isso? Meu irmão, claro que Deus está vendo. E Deus é um Deus bom, é um Deus perdoador, é um Deus paciente. Ele tem sido paciente com você, tem sido paciente comigo e Ele é paciente também com aqueles que erram, né? Se é que eles estão errados. Quando a gente analisa esse ocorrido, irmãos, chega até a parecer com os dias atuais da nossa vida, né? A mulher de Moisés era etíope, provavelmente uma negra, e a irmã de Moisés o criticou exatamente por isso. E interessante que o castigo que Deus deu a Miriam, a irmã de Moisés, foi que ela ficasse leprosa, ou seja, a pele dela ia começar a ficar esbranquiçada, mais alva do que a neve. Que ironia, hein? Deus é assim, Ele nos pega em nosso próprio discurso. Se Miriam estivesse criticando a mulher de Moisés porque ela era negra, então Deus fez com que Miriam ficasse mais branca ainda do que ela era. Misericórdia, né? Deus, irmãos, tinha um carinho muito grande, um carinho todo especial com Moisés. O Senhor disse que para muitos, né, o Senhor se revelava em sonhos, mas com Moisés, Deus falava face a face. E mesmo assim, os seus irmãos não temeram em criticar aquele servo do Senhor. Deus interveio nessa situação porque Deus ama seus filhos e protege aqueles a quem Ele chama. Nosso Deus é muito justo. Houve um momento em que Moisés orou ao Senhor para que Deus perdoasse a sua irmã. Olha que atitude, um líder excelente, um líder curado em sua alma, um líder curado em suas emoções, que não desejou vingança para sua irmã. Mas o Senhor disse para Moisés que sentiu como se Miriam tivesse cuspido em sua face. Então quer dizer que quando maltratamos um líder, um filho de Deus, nós estamos cuspindo no rosto de Deus? Acredito que sim, irmãos, de acordo com o que a palavra diz. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas e não nos deixe cometer esse tipo de erro. Nós precisamos respeitar nossos líderes, nossos guias espirituais, aqueles que foram designados por Deus para orar, para nos aconselhar, pessoas que foram chamadas pelo Senhor para uma grande obra de dar continuidade da pregação do Evangelho, porque é o próprio Deus quem as defende. Deus chama, Deus capacita e Deus também defende.
E eu tomo essa palavra, meus irmãos, em todos os sentidos, não só para defender a gente que é líder, né? Eu sou líder, eu sou um pastor, eu não quero aqui me defender, mas eu tomo essa palavra em todos os sentidos. Nós devemos tomar cuidado com as nossas críticas, com os nossos comentários sobre as pessoas, sejam elas nossos líderes espirituais, os nossos patrões, não é? Quantos empregados falam mal de patrão? Misericórdia, né? Ou até pessoas mais simples, pessoas da nossa família, pessoas que nos ajudam, pessoas que aos nossos olhos estão abaixo de nós. Claro que não tem ninguém abaixo de ninguém, né? Para Deus somos todos iguais. A questão relevante aqui, meus irmãos, é tomarmos cuidado com o que falamos e com o que criticamos e a quem criticamos. Essa atitude pode nos custar muito caro. Há um ditado que minha mãe sempre ensinou a nós, os filhos dela, né? Que dizia assim, olha, não cospe para cima que pode cair na sua testa. Eu acho que foi tirado desse texto, né? Porque quando falamos dos filhos de Deus, o Senhor mesmo se encarrega de nos corrigir. Então que o Senhor nos perdoe todas as vezes que saímos por aí criticando as pessoas e que Deus nos ajude a não cairmos na tentação de fazermos isso de novo. Em nome de Jesus, eu peço isso ao Senhor. Quero agora orar com você para nos ensinar a ter mais paciência com as pessoas, a ter mais sabedoria para falar alguma coisa, para saber com quem que a gente está falando e o modo como estamos falando. Às vezes tem críticas nossas que são infundadas, não tem fundamento nenhum. Claro que a gente não vai viver sem crítica e nem vamos deixar de criticar, mas a crítica não pode ser destrutiva. A crítica tem que ajudar a pessoa a construir e ser falada também diretamente com a pessoa, não falar pelas costas, né? Vamos orar para que Deus nos ajude nessa tarefa tão árdua e depois nós vamos orar também pelas nossas causas. Oremos então. Nosso Deus, Pai de amor, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Deus, pela sua palavra que nos exorta, Pai, a não ficarmos criticando nossas lideranças, a não ficarmos criticando as pessoas, sejam elas quem for, Pai, porque quando criticamos seus filhos, como diz a sua palavra, ó Deus, é como se a gente cuspisse no seu rosto. Que palavra forte, né, Pai? Foi assim que Miriam e Arão fizeram com Moisés, criticando ele porque tinha casado com uma mulher, ó Deus, etíope, talvez uma mulher negra. Meu Pai, em nome de Jesus, nos perdoe todo tipo de preconceito, todo tipo de crítica. O Senhor fez com que Miriam ficasse leprosa, para ela sentir na pele o preconceito. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Não nos deixe pagar ou receber o mal que nós desejamos para as pessoas. Nos perdoe e nos ajude a não desejar mal para ninguém. E o Senhor falou com Moisés que sentiu como se Miriam tivesse cuspido em sua face. Jesus, por favor, tenha misericórdia de nós, Pai. Às vezes nós erramos e nem sabemos, nem imaginamos a consequência que pode vir para a nossa vida. Quantos hoje são preconceituosos, são críticos vorazes, meu Pai. Hoje tem até nomes, né, na internet, Pai, de haters, aqueles que odeiam, aqueles que fazem comentários odiosos. Misericórdia, Pai. Tenha compaixão de nós. Se nós não pudermos ajudar, não nos deixe atrapalhar ninguém, criticar pessoas, magoar, ferir. Jesus, nos ajude a sermos mais parecidos contigo e nunca cuspir na sua face. Em nome de Jesus nós oramos. Quero também, Pai, aproveitar esse momento, junto com os meus irmãos aqui na nossa corrente de fé e oração, orar, pedindo ao Senhor a sua bênção. Pai, hoje eu senti no coração de pedir que o Senhor nos abençoe. Abençoe a vida do meu irmão, abençoe o seu trabalho, abençoe a família do teu servo e da sua serva, meu Pai. Abençoe, ó Deus, a saúde física, abençoe a alma dessa pessoa, abençoe o coração, abençoe, Deus, a vida física, cada órgão do corpo de cada um de nós, o Senhor vem abençoar, meu Pai, porque quando a sua bênção vem, ela traz alegria, ela traz paz,
paz. Então abençoe com paz, abençoe com vida em abundância, abençoe, ó Deus, com a provisão de cada dia, cada um dos teus filhos. O que será de nós, meu Pai, se a tua bênção não for conosco? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós nos estendemos aqui, estendemos nossas mãos ao Senhor e dizemos: precisamos da sua bênção, precisamos do seu favor, da sua graça, da sua bondade. Nos abençoe com a sua presença, meu Pai, na nossa casa, na nossa igreja, na nossa vida pessoal, nas nossas devocionais. Em nome de Jesus, perdoe as nossas faltas, as nossas críticas destrutivas, como nós lemos na palavra. Em nome de Jesus, não deixe vir sobre nós nenhum mal daquilo que nós cuspimos para cima, né, Pai? Tenha misericórdia, nos perdoe. Nós não queremos errar mais, Pai, mas queremos acertar a nossa vida. E eu peço ao Senhor, ó Deus, todas as suas bênçãos sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Ô, meu irmão, é bom demais a gente ser abençoado, né? Seja abençoado, seja abençoada, que Deus guarde a sua vida e todos os seus trabalhos, tudo que você colocar a mão seja próspero e abençoado. Amém? Eu sou o pastor Clodoaldo, sei que você sabe, mas alguns podem estar chegando agora, né? 6 horas da manhã, estamos aí nas redes sociais. Peço a você que se inscreva no nosso canal lá do YouTube, aperte o sininho para você ser lembrado das devocionais e para que o YouTube também possa sugerir essa mensagem para outras pessoas. Vai lá no Facebook, no Instagram, dá uma curtida também e pode compartilhar à vontade, tá bom? Nosso desejo é que mais pessoas conheçam a palavra. Um grande abraço para você, Deus te abençoe, tenha um lindo e abençoado dia e eu desejo a você a paz do Senhor Jesus.